Olá, tudo bem? Coloquei uma canção para nos acompanhar. Hoje a gente vai de gringa. Jeremy Heidel. O álbum é Furious, um álbum bem bacana. A gente na Vineyard canta algumas canções em português, é claro, dessas canções que ele escreveu de forma tão singela, de forma tão inspirada por Deus. Vale a pena você conferir esse álbum bem bacana. Mas nosso encontro é um encontro para partilhar um pouco da palavra, partilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Eu tenho orado, pedido a Deus, convocado a congregação a estar orando para que realmente essas palavras estejam alcançando corações, alcançando vidas, alcançando cada um que está distante em seus cantinhos, nas suas casas, nos seus trabalhos, mas que esteja sendo abençoado com uma palavra de Deus para o coração de cada um. Essa tem sido nossa oração. Então, que Deus continue a te abençoar através desse tempo. Eu quero partilhar com vocês uma palavra que se encontra em Lucas. Lucas, no capítulo 23. Vamos ler alguns versos. Verso 17, 18 e o verso 37 do capítulo 19. Para que a gente construa aqui uma ideia daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Lucas, capítulo 23, verso de número 27, diz assim: Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Um grande número de pessoas. O verso 18 diz assim: A uma só voz eles gritaram: Acaba com ele, solta-nos Barrabás. E se a gente voltar um pouquinho no capítulo 19, verso de número 37, diz assim: Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam. E aí o texto segue. Eu quero partilhar um pouco com vocês a respeito dessa voz que ecoa da multidão. Essa é uma palavra que eu também já partilhei lá na congregação, a respeito da voz que nós ouvimos em meio à multidão, daquilo que nós temos ouvido muito, daquilo que tem tornado aos nossos ouvidos, daquilo que a gente tem estado em meio, e acaba de alguma forma nos influenciando. Eu queria falar um pouco a respeito disso e partilhar essa palavra aqui com vocês hoje. E o meu conselho, olhando para a palavra, não se deixe levar pelas multidões. Não se deixe levar pelas multidões. As multidões costumam se enganar. A gente, ao olhar um pouco a história da palavra, a história de forma geral, em linhas gerais, a gente consegue perceber isso. Não é difícil nós encontrarmos histórias, relatos de vezes que a multidão estava enganada. Eu costumo ensinar, inclusive, que às vezes a gente está sinceramente enganado. Pode haver uma verdade no nosso coração, uma sinceridade no nosso coração, e ainda assim a gente está enganado. Mas olhando para esse texto, nos ajuda a entender o que a gente precisa fazer para não se deixar levar pelas multidões. Porque é muito fácil, como eu já disse, ser levado por ela.
porque é a voz da multidão, é a voz da palavra comum, do agrado, é a voz da beleza, do encanto, no sentido de abraçarmos aquilo que nos satisfaz, que nos agrada, que nos é conveniente. A Bíblia fala da voz desse século e é importante entender isso, sabe? 1 João, no capítulo 2, versos 15 e 16, é um texto bastante importante para a gente acrescer aquilo que Deus está querendo nos ensinar. O texto diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas vem do mundo. Olha como que é fácil ser enganado, ser levado, ser conduzido, ser aliciado, se permitir se encantar. São as coisas que os nossos olhos se apaixonam, aquelas coisas que chamam a atenção dos nossos olhos, os desejos da natureza humana, aquilo que me agrada, que me satisfaz, é aquilo que eu vou atrás, é aquilo que me torna comum falar e repetir. O orgulho das coisas dessa terra, dessa vida. Olha como que o texto é claro, sabe? O encantamento com as coisas de agora. Como a gente é levado por isso? A moda nos faz ir atrás dela. As ondas nos fazem ir atrás delas. A melhor música do último disco, a gente vai atrás dela, a gente se encanta com ela, a gente canta, a gente repete. Às vezes a gente canta músicas que a gente nem conhece os autores e a gente está lá repetindo os versos que são comuns, a gente está ouvindo nas rádios, está ouvindo quando passa pelos bares, pelos caminhos, pelos restaurantes. É aquilo que está acontecendo no momento e é tão fácil ser levado por isso, é tão fácil. E talvez quem não seja da fé cristã, quem não caminhe em uma comunidade evangélica, uma igreja reconhecidamente evangélica, possa achar que para nós evangélicos é fácil a gente abrir mão dessas coisas e viver na sua vida, entre aspas, paralela. E eu digo para você que não é fácil para ninguém, não é fácil para pessoa alguma, porque a natureza humana está em todos nós. Nós acreditamos que somos todos iguais. Ouviu isso? A minha fé me diz que somos todos iguais. Então, por mais que tenhamos ouvido nos últimos tempos a respeito de divisões, racismo, preconceito, a minha fé no Cristo vivo diz que somos todos iguais. E isso torna as coisas tão difíceis quanto para mim. Mas voltando ao tema da multidão, eu quero olhar para Jesus aqui. Eu falei para você e li para você 3 textos, né? Você encontra no primeiro texto que a gente leu, 23, verso 27, um grupo chorando porque Jesus estava sendo levado à cruz. Um grupo se lamentando. Mas no mesmo capítulo, um pouquinho atrás, no verso 18, tinha uma multidão gritando: crucifiquem Jesus e solta Barrabás. Se a gente voltar um pouquinho mais, no capítulo 19, verso 37, você vai ver uma multidão exaltando Jesus quando estava chegando em Jerusalém. E exaltava Jesus pelo que ele tinha feito, pelos milagres, pelas benfeitorias, pelo pão repartido e multiplicado. Olha quantas vozes nas multidões. Uma voz que condena, uma voz que lamenta, uma voz que exalta.
eu quero que você entenda que Jesus estava sempre no meio de uma grande multidão. Jesus era esse que arrebatava as multidões. A sua forma de falar, a sua forma de agir atraía as multidões. Sim, o que ele fazia, operando milagres, atraía as multidões. O pão que ele repartia de forma milagrosa, sim, atraía multidões. Mas era o que Jesus estava fazendo e falando. Isso era profundamente ímpar, era profundamente acessível às multidões, e por isso elas iam atrás de Jesus. Jesus era esse que falava de forma acessível, era entendido, e a palavra que Jesus trazia era uma palavra de restauração. E quem não precisa de restauração? Ainda hoje nós, homens, carecemos dessa palavra que restaura quem nós somos. Mas mesmo Jesus, estando sempre em volta às multidões, em meio a grandes multidões que iam após ele, que iam seguindo, que iam para ouvi-lo, que iam para ouvir suas histórias, suas pregações, que iam ser beneficiados por aquilo que ele ia fazendo no caminho, Jesus nunca foi alguém que se permitiu ser influenciado pelas multidões. Ele se comovia com elas. Ele era compassivo com as necessidades daquelas pessoas que estavam indo atrás dela. Mas em momento algum Jesus se permitiu ser influenciado por elas. Porque Jesus conseguia enxergar, ele conseguia ver o porquê daquele povo, daquele grande número de pessoas está seguindo ele. E Jesus também entendia que as novidades encantavam as multidões. As ondas, as coisas que aparecem e que nós vamos atrás, é comum que a multidão se renda e que seja seduzida e que seja levada. Jesus entendia isso e entendia de alguma forma que ele era uma dessas novidades que estava sendo trazida em meio às multidões. Aqueles que choravam, sabe, quando Jesus estava sendo levado ao Calvário, Jesus entendia o coração deles. Jesus também entendia o coração daqueles que estavam gritando, escolhendo Barrabás. Acho que a grande prova disso é que quando Jesus na cruz ele diz: perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então Jesus entendia o coração daquela gente. Aqueles que exaltaram Jesus entrando em Jerusalém por conta dos milagres, dos feitos, do amor, da bondade de suas palavras, da compaixão dos seus atos. Jesus também entendia o coração desses. E eu quero te perguntar, já chegando ao final, o que você tem ouvido? O que você tem ouvido? O que tem enchido os seus ouvidos? O que tem se repetido e você talvez tenha se permitido ser influenciado? Quem tem conduzido a sua vida? Você tem permitido quem conduzir a sua vida? Qual voz que tem conduzido a sua vida? John Wimber dizia algo que é maravilhoso. Ele dizia: eu sou louco por Cristo, você é louco pelo quê? Nós somos assim. Nós vamos atrás. A grande questão é que nem sempre a gente acerta.
eu pergunto a você, o que tem ganhado o teu coração? Você precisa refletir a respeito disso. Você tem ido atrás das ondas? Você tem ido atrás das modas? Como tem sido para você, talvez, abrir mão de uma coisa que todo mundo está fazendo? Eu lembro que há um tempo atrás, eu não queria instalar o WhatsApp no meu celular. E eu lembro que às vezes eu ia num contato de trabalho, conversando com alguns amigos, e eles falavam, anota meu WhatsApp, qual é o seu WhatsApp? Eu dizia, eu não tenho. E era um assombro. Eu acabei sendo vencido, né, por alguns irmãos da igreja, por alguns pastores, amigos, né, e realmente é um facilitador, e aí eu me rendi, mas quando a gente abre mão de algo que todo mundo está fazendo, minha esposa, ela não tem nenhuma rede social, e as pessoas não acreditam. Eu queria que você parasse para pensar, quando você diz não para aquilo que todo mundo está fazendo, qual é o motivo? Qual é a motivação disso? Como que você está em meio a essas situações? O que tem te influenciado? Não se engana não, amigo. Não se engana não. Você sofre uma influência. A questão é se ela é benéfica ou não. Mas a gente é influenciado. É até diferente de falar que a gente é influenciável. Mas, em algum sentido, em algum grau, de alguma forma a gente é influenciado. E eu estou falando que a grande questão é entender por quem, pelo que, para quê. Lucas capítulo 9 tem um texto, eu vou ler para você, versos 25 e 26. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Eu fiquei pensando numa outra canção, porque esse trecho ele sempre me faz lembrar dessa canção, que é uma canção de nome Você Pode Ter, é antiga, sabe? Se você fizer uma busca no Google, aí você vai ter alguns nomes aí que de quem realmente escreveu essa canção. Eu fiz uma rápida pesquisa, eu tenho um bom acervo de canções, e eu acredito que essa música, pelo menos no material que eu tenho, ela aparece a primeira vez em um álbum chamado Tanto Amor, do Vencedores por Cristo, de 1980. E acredito que seja de Sérgio Pimenta essa letra. Por mais que você, ao buscar aí no Google, vai encontrar João Alexandre também como um dos autores. E aparecem umas coisas loucas aí, né? Com uma música... a cantores novos aí como detentores dessa canção. Pode ter certeza que não, é uma canção antiga, da década de 80, da minha década aí. Sou de 74 na realidade, né? Mas estava bem ativo aí na década de 80. E quando eu olho para esse texto aqui de Lucas, eu lembro dessa canção. Você pode ter, eu anotei aqui para partilhar contigo. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser o cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Cara, isso é muito atual, né? A gente consegue enxergar essa realidade aqui. Mas a música continua, diz assim: mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Essa é a realidade de todos nós. Que poesia, né? E continua: você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar.
porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Meu Deus, que canção fantástica! Que canção fantástica! Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Mesmo sendo o cara que vive apertado dentro de uma lotação, ou aquele que tem a casa repleta de amigos, as paredes e os pisos cobertos de bens, o carro do último tipo, e andar conforme der na cabeça. A paz que existe lá dentro, só em Jesus. E aí eu pergunto mais uma vez, como que você está? Você tem sido influenciado pelo quê? Está na hora de você ser consciente, sincero e assumir sua posição de que deu ouvidos a coisas que não trouxeram crescimento, que não trouxeram a paz, que vive aqui dentro, que não tem nenhuma relação com aquilo que eu tenho, que eu construo, que não tem relação com saúde e bem-estar. A paz que a gente cultiva dentro do coração é uma semente que só Jesus tem para nos dar. Isso é perfeito. Isso é para todos os homens. O que vive apertado ou o que vive com as paredes e os pisos cobertos de bens. É só se render, é só se permitir ser influenciado por Jesus, ouvir sua voz, mesmo estando em meio às multidões, às muitas vozes, em meio à multidão, saber que cada uma delas tem as suas intenções, mas eu preciso aprender o caminho para seguir. Chegou a hora da gente ser conduzido às multidões e não pelas multidões, e ser conduzido às multidões pela voz de Jesus Cristo, que nos leva a elas, para levar amor, compaixão, perdão, graça. Semana passada eu falei um pouco a respeito de igreja, acho que foi essa a última mensagem. Nossas mensagens estão tanto no Face quanto no nosso canal do YouTube, você pode acompanhar. Eu quero que você entenda, eu estava falando ali para a igreja e da igreja, e eu lembro que eu fiz o convite, vem ser igreja comigo. E essa palavra, ela corrobora, ela preenche as lacunas daquela palavra e nos faz entender que Jesus é aquele que nos chama a ser a sua igreja e levar às multidões a sua palavra. Nós não seremos influenciados pelas multidões, mas seremos influenciadores das multidões. As multidões precisam ouvir a respeito do amor de Jesus, e Ele chamou você para fazer isso, e Ele tem me chamado para fazer isso, para mostrar para todo aquele que caminha sobre a terra que Jesus é aquele que restaura, refaz caminhos. Aquele que sim quer nos influenciar a uma vida eficaz, a uma vida benéfica, a uma vida repleta e cercada pela paz de Cristo, pelo reino, para mostrar que todos somos iguais e instrumentos poderosos nas mãos de Cristo. Para que toda a família seja restaurada, para que todo o coração seja restaurado, mesmo aqueles que não têm família vão encontrar a família no corpo de Cristo. O chamado a ser igreja é o chamado a ser irmão. O chamado a ser igreja é o chamado a ser família. O chamado a ser igreja, o chamado a ser família, é o chamado a ser um. Nós precisamos aprender a ser um com Cristo, um em Cristo. Essa é a palavra que eu queria partilhar com vocês. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e Deus tem tornado a falar a respeito dela. Somos todos iguais e chamados a viver o reino de Deus, a ser essa igreja tão operosa
e maravilhosa. Nem sempre a gente tem sido, nem sempre a gente tem acertado, que isso fique claro, mas o nosso coração, o nosso desejo aponta para Jesus, para a sua cruz e para a coroa de redenção. É o meu chamado, é o meu convite. E é muito mais do que meu, é o convite de Jesus Cristo para mim e para a sua vida. Vamos, vem ser igreja, vamos ser igreja juntos, vamos influenciar as multidões. E não vamos fazer isso com grandes discursos, grandes palavras. Vamos fazer isso com nossas vidas, mostrando o próprio Cristo. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe você. Que te dê uma semana de paz.